Olá, aqui quem fala é o Daniel e vamos dar início ao segundo workshop modelando a peça que foi apresentada durante o último vídeo. É bom ressaltar que quase sempre haverão mais de uma forma de resolver um determinado problema. Então, pensando nisso e como o objetivo dessa aula é desenvolver os conceitos básicos, eu vou apresentar duas formas de modelar essa peça, uma utilizando recursos 1D e outra com recursos 2D. Tendo dito isso, podemos então iniciar a nossa modelagem. Então, a primeira coisa a se fazer é abrir o Salomé e entrar no módulo Geometry, que pode ser feito clicando nessa janelinha, selecionando o Geometry, ou então clicando no próprio link do Geometry. Uma vez aberto o Geometry, ainda não modelei nada, então eu só tenho acesso à origem e aos eixos coordenados. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o contorno da nossa peça. Então, como a nossa peça é uma peça 2D, para facilitar, né, eu não ficar com essa visualização 3D, eu vou selecionar a vista de onde eu vou modelar. Eu tenho preferência de modelar no plano XY, mas você pode modelar no plano que você preferir. Então, eu vou clicar aqui nesse ícone, e aí ele já coloca no plano XY para mim. Então, para modelar esse contorno, eu vou começar modelando todos os pontos importantes, né, que definem esse contorno. Então, uma dica, né, uma boa prática é sempre você começar ou você colocar uma parte importante da sua peça centrada na origem. Isso facilita bastante as modelagens. Então, eu vou criar um ponto aqui na origem, vou dar um apply. E uma outra dica também é sempre que você for modelar uma sequência de linhas, você ir criando os pontos já na sequência que elas aparecem. Isso deixa a árvore mais organizada e te facilita depois na hora de criar as linhas. Então, o próximo ponto que eu vou desenhar, né, desenhando aqui no sentido horário, ele vai estar, olhando para o desenho técnico, a uma altura de 80 milímetros. Então, eu vou botar aqui em Y, 80 milímetros, já coloco o ponto aqui para mim, vou dar um Apply. Próximo ponto vai estar nessa mesma altura, só que 80 milímetros em X. Então, vou colocar 80 aqui, vou dar um Apply. O próximo ponto é o finalzinho do chanfro. Então, olhando no desenho técnico, a gente consegue ler que esse chanfro é de 20 por 45. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente imaginar que essa aresta do chanfro faz um triângulo retângulo com a vertical e com a horizontal, esses dois catetos desse triângulo são iguais, porque o ângulo é de 45 e eles são de tamanho 20 milímetros. Então, pensando nisso, como eu já sei que essa distância horizontal é 20 e essa distância vertical é 20, para eu não precisar ter que fazer conta para descobrir quanto que é a altura em relação à origem, né? Essa altura em relação à origem e essa altura total, seria bem mais fácil se eu conseguisse utilizar as coordenadas desse ponto para deslocar esse ponto para um outro, para um segundo ponto, né? Ou seja, basicamente pegar as coordenadas desse ponto e somar um vetor para chegar no segundo. E a boa notícia é que esse recurso existe, e o nome dele é Translation. E o Translation, ele fica aqui, representado por esse símbolo aqui, logo embaixo de ponto. Então, eu clico, né, em Translation, e como que esse recurso funciona? É basicamente aquilo que eu acabei de explicar. Eu vou dar para ele um objeto, então pode ser um ponto, uma superfície, qualquer coisa, um corpo, um volume, e ele vai fazer o quê? Ele vai transladar esse ponto utilizando um vetor, utilizando as coordenadas que eu vou passar para ele aqui agora. Então, isso se aplica exatamente ao que eu queria fazer. Eu posso, então, indicar para ele esse ponto aqui, o vértice 3, e como eu sei que o meu chanfro começa aqui e termina em 20 milímetros na horizontal e 20 milímetros na vertical, eu coloco 20 em X, menos 20 em Y, e agora ele marcou exatamente o final do meu chanfro, 20 milímetros na horizontal, 20 milímetros na vertical. Então eu dou um Apply and Close e pronto, agora eu tenho o final do meu chanfro. Um detalhe é que quando eu transladei o ponto, reparem que esse ponto anterior ele sumiu, mas na verdade ele só foi ocultado, ele continua aqui na árvore. Então se eu clicar aqui no olhinho, ele aparece de novo.
E isso acontece porque quando eu utilizei o Translation, ele te dá a opção de criar uma cópia. Se você desmarcar isso aqui, aí ele vai realmente alterar esse ponto para mudar ele para essa posição. Mas como eu deixei isso aqui marcado, ele só criou uma cópia e manteve esse ponto aqui no lugar onde ele estava. Então, o próximo ponto é exatamente aonde começa o filete. Só que para a gente não precisar ficar fazendo conta para descobrir essa altura, vai ser um pouquinho mais fácil se a gente começar a marcar os pontos vindo pelo outro lado. Vocês já vão entender por quê. Então, olhando no desenho técnico, a gente consegue perceber que essa distância até o próximo ponto aqui do início do filete é 80 milímetros. A gente consegue ver isso porque tanto o filete quanto o chanfro são de 20 milímetros. Ou seja, vale aquilo que eu falei no primeiro vídeo. O finalzinho aqui, o início desse chanfro, esse ponto aqui do chanfro, fica bem alinhado com o centro, que está logo acima, né, na mesma reta vertical do início do filete. Então, agora se a gente criar aqui o ponto rapidinho, vem aqui em ponto, coloca 80 milímetros em X e dá um apply and close e pronto. Então, marcado esse ponto, a gente, para marcar o ponto de final, é só a gente perceber que o filete faz um arco de 90 graus e como o nosso raio é 20, então, para eu sair desse ponto, chegar nesse, basta eu subir até o centro, que está logo na vertical, e andar para a direita o raio de novo, que vai estar na horizontal. Então, 20 milímetros para cima, 20 milímetros para a direita. Então, eu vou transladar esse ponto exatamente esse vetor que eu falei. Então, translate, clico no ponto, 20 em x, 20 em y, e pronto. Já está exatamente na mesma vertical do outro ponto. E aí, com isso, eu evitei de fazer essa continha aqui, que não era difícil, mas pelo menos eu economizei essa conta, ficar um pouquinho mais fácil. Então, tendo feito isso, eu já tenho agora todos os pontos que eu preciso para traçar o meu contorno. E aí eu vou fazer isso criando linhas retas, né? Ligando todos esses pontos. Então, primeiro eu vou desocultar, né? Mostrar esse ponto aqui de volta. E aí, para garantir que a gente não esqueça nada, é sempre bom escolher um ponto e ir rotacionando para não deixar ninguém passar. Então, eu venho em linha, aqui, seleciono o primeiro ponto, seleciono o segundo, dou um apply, e vou fazer isso para todos os outros. Reparem que agora ele já colocou esse vértice aqui como primeiro ponto, para facilitar. E aí é só eu clicar no segundo e dar apply e fazer isso para todos os outros. Agora, a única coisa que está faltando é o meu arco de circunferência. Então, para isso, eu vou ter que utilizar o recurso Arc Construction, que é esse símbolozinho aqui. E esse Arc Construction, ele tem algumas formas de funcionamento. A primeira é a mais básica, que é do jeito que se define a circunferência. Eu vou dar 3 pontos no espaço e ele vai traçar o arco que passa por esses 3 pontos. Então, por exemplo, se eu tivesse dado esses 3 pontos aqui, ele iria, né, ou esses 3 pontos aqui, ele iria traçar, né, uma circunferência, um arco passando por eles, né, o arco que melhor se adequasse. Só que eu não tenho 3 pontos, eu só tenho 2 pontos do arco e eu tenho o centro. Então, eu vou utilizar essa segunda forma aqui. E aí, para isso, eu tenho que indicar o centro. Então, eu vou construir aqui o centro rapidinho. O centro, eu sei que ele fica a uma distância de 80 milímetros e 20 para cima. Então, eu vou vir aqui em ponto. Vou botar em X 80 e em Y 20. Esse é o meu centro. Então, apply and close. Vou vir em Arc Construction. Vou marcar a segunda opção. Você vê que ele já, como já estava selecionado, ele já colocou aqui no centro. Vou dar o ponto de início e o ponto de fim. Vou dar um apply. Pronto, agora ele já desenhou o meu arco de circunferência direitinho e eu já tenho tudo que eu preciso do meu contorno. Então, o próximo recurso que nós vamos utilizar é o Build Wire. Esse recurso ele vai ser bastante importante para quando nós estivermos trabalhando com peças mais complexas e nós tivermos que fazer reparos na geometria. Mas nesse momento aqui nós só vamos utilizar esse recurso apenas para facilitar a criação das faces. Isso eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Então, como funciona esse recurso? Esse recurso está aqui
nesse ícone. E aí, o que ele faz? Ele vai transformar todos esses edges que eu fornecer para ele em uma única linha, ou seja, ele vai unir todos esses elementos em um elemento só, que é o wire. E aí ele me dá a opção de fornecer edges ou wires. Então uma das opções que eu tenho é ir clicando, né, selecionando cada um deles, ou por aqui, né, segurando Shift, ou utilizando aqui a própria árvore, né? A árvore é segurando Ctrl. E ficou faltando um. Foi. Só que, como nesse momento aqui da minha peça, os únicos componentes que estão com o olhinho, né, que estão visíveis, são as peças que eu vou utilizar para construir o wire, eu posso simplesmente clicar e arrastar e colocar todos esses meus elementos dentro desse retângulo. Ele também vai entender. Repara que ele pulou o vértice 5. Isso acontece porque ele está oculto. Então, ele só seleciona assim no display as coisas que estão, os elementos, né, que estão visíveis. Então, agora eu dou um Apply and Close e pronto. Reparem que todos os outros ficaram invisíveis e agora eu tenho um único elemento que, se eu ocultar, some com o meu contorno inteiro. Então, isso facilita na hora de criar as superfícies. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar uma outra maneira de fazer esse chanfro aqui, esse filete, quer dizer, utilizando um outro recurso. Então eu vou terminar o vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.